Vamos seguir então a nossa leitura do Ratatá de Zera Jacob, com o capítulo 3, onde nós vamos poder comentar um pouquinho agora propriamente da filosofia de Zera Jacob. O texto ainda continua um pouquinho autobiográfico, mas é um pouquinho diferente agora. As reflexões já começam a aparecer e já começa a colocar em questão uma série de coisas aqui. Veja que o questionamento aqui do capítulo 3 lembra um pouco um questionamento tipicamente de uma teodiceia, mas ele vai começar a mostrar certo ceticismo em alguns aspectos, ok? E esse é um dos pontos assim típicos dessa época onde ele vivia. Mostra, expõe claramente a realidade em que ele vivia. Eu diria que é interessante a leitura de Zé Jacob como uma preparação mesma para depois você fazer uma leitura, por exemplo, de Descartes e de outros filósofos daquele período. Porque o Zé Jacob, diferentemente dos outros filósofos, realmente ambientaliza, né? Mostra a realidade concreta. Okay? Vamos lá. E você vai ver que a tendência filosófica dele é exatamente parecida com a de Descartes, que foi contemporâneo a ele. Okay? Eles viveram ainda durante o mesmo período, apesar de estarem bem distantes. Okay? Enquanto ele está ali na África, na Etiópia, o Descartes está lá na Europa. Okay? Então você tem talvez contextos práticos um pouco diferentes, mas você vê que há uma tendência geral mesmo, de todo o mundo, de uma grande modificação, né? Uma tendência cada vez mais a um certo ceticismo em relação às religiões, mas ainda com todo o devido cuidado, né? Tudo um processo, tudo um desenvolvimento, ok? Eles ainda não largaram de mão totalmente a fé que eles possuíam, ok? Vamos seguir então, para vocês verem, por exemplo, do que eu estou falando. Então, capítulo 3, né, que seria do Ratatá, traduzido aqui como tratado, okay? Pode ser entendido melhor como investigação, talvez, ou como análise, certo? Nós temos aí, então, a leitura do texto. Vamos lá. Depois da oração, quando não estava envolto em nenhum tipo de trabalho, costumava meditar por dias inteiros sobre os conflitos entre os homens e sua depravação, e sobre a sabedoria do seu Criador, que fica em silêncio enquanto os homens fazem o mal em seu nome e perseguem seus semelhantes e matam seus irmãos. Veja aí toda a questão, né? Interessante observar o seguinte, que já no capítulo 2 anterior, nós já comentamos, por exemplo, que ele se retirou, né? Ele se colocou numa situação de uma pacífica solidão, semelhante à de Descartes, okay? Fazendo uma breve comparação aqui. E aqui você está vendo que ele está comentando sobre meditar, realizar uma meditação sobre alguns assuntos que ele vivia na prática, ok? A depravação, o mal. Veja que, pelas reflexões posteriores aqui, você vai observar claramente que se trata de uma certa reflexão do tipo de teodiceia, ok? Vamos lá, vamos continuar a leitura. Naqueles dias, os Frank prevaleceram. No caso aqui, os Frank seriam os portugueses, okay? Que teriam imposto, né, digamos assim, a fé católica para eles, através dos jesuítas, principalmente. Okay? E não apenas os Frank eram fortes em suas perseguições, mas meu próprio povo era ainda pior do que eles. Há uma situação clara de um conflito em que um acabava sendo pior do que o outro. Aqueles que aceitaram a fé do Frank diziam, okay? Diziam aí, tá? Diriam o problema da tradução. Os coptas negaram a sé legítima de Pedro e são, portanto, os inimigos de Deus. Okay? Aqui no caso seria a sé. Okay? A sé legítima, a princípio. A ideia lá é porque os coptas, na verdade, gente, eles são assim como que parte de um cisma que aconteceu no século V depois de Cristo.
ok? Inicialmente, eles eram tudo junto, a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa Copta, todo mundo pertencia à mesma igreja cristã, propriamente. Mas aconteceu esse cisma no século V, VI ali, onde eles teriam cismado simplesmente por questões assim teológicas mesmo, né? Se eu não me engano, sobre a natureza de Cristo, né? Se há uma dupla natureza, uma natureza só, divina e humana. Havia uma série de problemas de ordem cristológica, digamos assim. Acabaram se separando, né, da Igreja Católica Apostólica Romana tradicional. Então veja aí que então eles os perseguiram. Okay? Os coptas fizeram o mesmo em defesa da sua fé. Veja que os dois lados acabavam fazendo a mesma coisa. Okay? Eu disse a mim mesmo, se Deus, veja aqui a observação, os questionamentos que são bem típicos, né, de uma teodiceia. Teodiceia é um estudo sobre a justiça de Deus. Okay? Como que Deus pode ser considerado justo diante de tantos males ao nosso redor? Que justiça é essa? Né? É mais ou menos um questionamento típico da teodiceia. Okay? Teologia é estudo de Deus. Teogonia seria a origem dos deuses, né? Que é mais típico das mitologias antigas. Então, você tem aí teodiceia, seria mais ou menos o que está sendo produzido aqui. Vamos lá. Eu disse a mim mesmo, se Deus é o guardião dos homens, como é que a sua natureza está tão profundamente corrompida? E eu disse, como é que Deus sabe, ou há alguém no céu que sabe? Ou se há alguém que sabe, por que ele permanece em silêncio sobre a depravação dos homens enquanto eles corrompem seu nome e agem com iniquidade em seu santo nome? Eu disse em minha oração, né? Veja só a questão seguinte, veja que o problema principal é ainda eles fazerem o mal em nome de Deus, né? Citarem o nome de Deus como, digamos, uma justificativa para provocarem o mal. Isso é o que mais causava indignação, digamos assim, para o Zera Yaakov. Então ele fazia lá a oração dele. Né? Eu disse em minha oração, ó meu Senhor e meu Criador, que me dotou de razão, torna-me inteligente. Revela-me a tua sabedoria oculta. Mantenha meus olhos abertos para que não durmam até o momento da morte. Suas mãos me fizeram e me moldaram. Torna-me inteligente para que eu possa conhecer seus preceitos. Meus pés quase tropeçaram e o chão sob eles quase cedeu, e o trabalho está diante de mim. Enquanto eu estava orando de maneiras semelhantes, um dia eu disse a mim mesmo em meu próprio pensamento. Olha só que questionamento interessante dele aqui. Né? Agora questionando o tema de uma maneira mais profunda do que a teodiceia. Né? Para quem estou orando? Ou existe um Deus que me escuta? Com este pensamento fui invadido por uma terrível tristeza e disse, em vão tenho mantido puro o meu próprio coração, como diz Davi. Né? No caso Davi, né? O rei Davi. O que acontece, gente? Aqui ele faz realmente um questionamento. Será que Deus existe? Então ele continua fazendo as reflexões e ele vai fazer exatamente um argumento aqui a favor da existência de Deus. Isso é um ponto interessante. Vamos lá. Mais tarde pensei nas palavras do mesmo Davi. O inventor do ouvido não consegue ouvir? E eu disse, quem é que me deu ouvidos para ouvir, que me criou como um ser racional e como vim a este mundo? De onde eu venho? Se eu tivesse vivido antes do Criador do mundo, teria conhecido o início da minha vida e da consciência de mim mesmo. Quem me criou? Fui criado por minhas próprias mãos? Olha só que interessante. Ó. Quem me criou? Fui criado por minhas próprias mãos? Mas eu não existia antes de ser criado. Se digo que meu pai e minha mãe me criaram, devo procurar o Criador dos meus pais e dos pais dos meus pais, até que eles cheguem ao primeiro, que não foram criados como nós somos, mas que vieram a este mundo de alguma outra forma sem ser gerado. Pois, se eles próprios foram criados,
nada sei de sua origem, a menos que diga: aquele que os criou do nada deve ser uma essência incriada que é e será por todos os séculos por vir. O Senhor e Mestre de todas as coisas, sem começo nem fim, imutável, cujos anos não podem ser contados. Repara aí esse ponto interessante, tá, gente? Aqui você tem, propriamente dito, uma espécie de argumento a respeito da existência de Deus. Esse argumento já era amplamente conhecido, mas aqui ele coloca de uma forma que é muito mais, digamos assim, palpável. Tá? Enquanto geralmente, por exemplo, na Idade Média se colocava em termos de causa e efeito, né? Se existe uma causa e efeito, você vê lá uma série de coisas, de sequências causais, bem na sua frente, e essa sequência causal vai remeter sempre ao anterior, uma causa anterior ao anterior, até chegar a uma primeira causa que daria o pontapé inicial para toda a sequência que viria depois, ok? Mas você pode imaginar, principalmente em Tomás de Aquino, né, com o ponto inicial ali, a base dos argumentos. Só que Tomás de Aquino ele acaba sendo muito abstrato mesmo na forma de expor, né? Ele fala muito em termos de movimento, em termos de causa, e aqui ele está colocando em termos de mim mesmo, okay? O que lembra também o pensamento cartesiano. Primeiro, na segunda meditação, Descartes fala que ele existe, e na terceira meditação ele começa a comentar sobre a existência de Deus. E a única coisa que ele sabe é que ele existe enquanto uma coisa pensante. A partir dali é que ele vai poder começar a pensar que essa coisa pensante tem que ter sido causada por um Deus. Tá? Então, o pensamento de Descartes é muito abstrato também, e você vai ver aqui uma coisa muito mais prática, muito mais concreta de entender esse argumento. Você vai falar em termos de você mesmo, né, ter sido criado pelos seus pais, os seus pais ter sido criados pelos seus avós pelos seus bisavós, e assim não poderia seguir indefinidamente, até que chegaria um primeiro, né, digamos assim, de tudo, que teria sido a primeira causa de todos os seres ali. É interessante observar que esse aí é um argumento relativamente comum, tá? Mas o que acontece aqui é uma visão mais prática e concreta desse argumento. É claro que o fato de ter colocado de uma maneira mais concreta também cria alguns certos problemas, né? A gente também tem que entender assim de uma forma um pouco metafórica, porque se você for levar, por exemplo, até essa ideia, você poderia imaginar assim: mas os seres humanos vieram lá de uma espécie anterior, né? Você poderia supor a teoria da evolução aí, né? Se for tender ao anterior, né, dos ascendentes, digamos assim, você vai simplesmente chegar a um ponto lá de encontrar simplesmente um macaco, ou um intermediário entre o macaco e o ser humano, alguma coisa assim. É claro que em termos atuais esse argumento dá uns certos problemas, porque hoje em dia nós temos a teoria da evolução, por exemplo. Mas se você quiser levar de uma maneira mais geral, você poderia simplesmente supor, né, que o processo de geração ali se segue, por exemplo, do ser humano, depois foi para os macacos, depois foi para, sei lá, para os répteis, depois para os peixes e assim por diante, né? Você vai seguindo no caminho anterior até chegar lá na evolução química, digamos assim. Então, você pode seguir indeterminadamente assim até chegar a Deus. Se a gente for considerar a teoria que nós temos hoje em dia. Mas, para a época, você observa o seguinte, que você não tinha essa teoria, né? Então você, a princípio, consideraria que sim, o primeiro criador ali do ser humano foi diretamente Deus. Okay? Então, por isso que você está propondo aqui um argumento que é um pouco diferente, um argumento cosmológico baseado na ascendência humana, o que é um pouquinho diferente. Coloca-se de uma maneira mais concreta o pensamento, ok? Mas tem essa falha de ser possível lá facilmente argumentar-se contra simplesmente pensando na teoria da evolução, por exemplo. Que aí, no caso, você teria que simplesmente generalizar um pouquinho, né? Se você considerar, por exemplo, que
criaturas anteriores ao ser humano seriam como que os pais aí, entre aspas, né? Até chegar nos termos químicos lá e Deus ser o criador da coisa química também, ok? Então vamos lá, então ele chega lá, e eu disse, portanto existe um criador. Essa é a conclusão que ele tira, né? Que observe um dos aspectos interessantes, né? Porque esse ser que é o primeiro, né? Ele precisa ser uma essência incriada, tá? Ele precisa ser uma essência incriada que não foi criada por nada anterior a ele. Esse é um dos princípios lá. Uma causa que não é causada por nada anterior, ok? Aquela pergunta do tipo, o que causou Deus? O que criou Deus? Né? Esse tipo de pergunta não faz sentido aqui. Se você está supondo uma primeira causa, ele não tem nada anterior a ele, ok? O que acontece dos argumentos assim desse tipo é o seguinte: você supõe aquela sequência causal, né? Aquela sequência de criados até chegar ao incriados. Supõe uma sequência causal aí de criados, né, basicamente, até chegar ao incriado, que seria Deus, ok? O que é interessante é que essas caracterizações do tipo, para que um indivíduo seja incriado, que não exista nada anterior a ele, vai existir uma série de reflexões que os medievais vão produzir lá para exatamente mostrar por que o ser é incriado, é incausado. E é exatamente o que o Zé Jacob demonstra conhecer aqui, né? Que é a questão de ser imutável, ok? O primeiro ser ele tem que ser imutável, antes de mais nada. O fato de ele ser imutável é que faz com que não haja possibilidade de modificação, nem de acréscimo, nem de decréscimo. Se não há nem acréscimo, nem decréscimo, você não tem nada anterior a si. Certo? É mais ou menos nesse sentido que você está supondo aqui a ideia do imutável, ok? Que está aparecendo aqui, ó, por exemplo, né? Risquei por cima. Deixa eu ver aqui. Ficou mais ou menos, tá bom? O imutável ali, ok? Os anos não podem ser contados, ele é eterno, ok? Não tem começo nem fim. Repare que essas caracterizações que estão sendo colocadas aqui para Deus são uma consequência de ele ser a primeira causa, tá? Para que ele seja a primeira causa, ele teria que ser assim. Há uma série de argumentações por trás disso daqui, tá, gente? Que não são tão simples assim de se apresentar rapidamente aqui para vocês, ok? Mas aqui ele demonstra, minimamente falando, saber sobre essas reflexões que existem, essas reflexões teológicas, ok? Aqui ele só está apresentando de uma maneira mais simples. Então nós temos ali, antes de mais nada, né? E eu disse, portanto, existe um Criador. Do contrário, não teria havido criação. Este Criador que nos dotou com os dons da inteligência e da razão, pode ele mesmo ficar sem eles? Pode ele mesmo ficar sem eles? Pois ele nos criou como seres inteligentes de abundância de sua inteligência, e o mesmo ser compreende tudo, cria tudo e é todo poderoso. Essas caracterizações, tá, gente, de você ficar enumerando ali que é imutável, que os anos não podem ser contados, que cria tudo, que é todo poderoso, essas caracterizações são típicas mesmo, são necessárias daquele que teria sido a primeira causa, ok? Aí envolveria uma reflexão que valeria a pena até uma comparação com Tomás de Aquino, né, nesse aspecto aqui. E então eu costumava dizer, meu Criador vai me ouvir se eu orar a Ele. E por causa desse pensamento eu me sentia muito feliz. Veja que ele recuperou aquela dúvida, aquela sensação de que Deus simplesmente não estava ouvindo ele. Uma vez que ele passou a entender, através do argumento, digamos assim, cosmológico, ele passou a entender, né, que Deus estaria ali, Deus existe, Deus tem tais e tais características, e ele com certeza está me ouvindo. Tá? É mais ou menos assim que ele está propondo aqui. Rezaria ao meu Criador com grande esperança e amor, e de todo o coração diria: Tu, Senhor, conheces de longe o pensamento do meu coração. Na verdade, você sabe tudo o que foi e tudo o que será, e todos os meus caminhos você conhece de antemão. Por isso se diz, vocês sabem de longe,
vocês sabem de longe, pois Deus leu meus pensamentos antes de eu nascer e eu disse: ó meu Criador, faça-me inteligente. Um ponto interessante aqui desse aspecto é que ele mostra o aspecto de faça-me inteligente, faça-me inteligente. A primeira coisa que o Zara e Jacob fez aqui simplesmente foi provar que Deus de fato existe. Tá? Então nesse capítulo 3, você tem ali um argumento teológico, uma certa reflexão de uma certa teodiceia ali, né? Porque você está se perguntando sobre a justiça de Deus. Mas no final aqui veja que Deus é a causa da sua inteligência. Né? Realmente há toda uma teoria, né, envolvendo toda a questão da iluminação mesmo, que vem desde Agostinho. Nesse sentido aqui ele demonstra até conhecer um pouco dessa tradição assim, um pouco mais agostiniana, que pressupõe exatamente que Deus estaria por trás da inteligência, de como que iluminando a nossa inteligência. Então aqui nesse capítulo, nesse capítulo 3, nós temos então esse argumento que pode ser considerado então um argumento cosmológico a favor da existência de Deus, e também aqui o argumento do design, né, que é o argumento também chamado de argumento teleológico, que é a respeito da ordem do mundo, que haveria uma espécie de ordem no mundo e Deus estaria por trás dessa ordem, como que colocando ali, né, uma inteligência superior, a inteligência de Deus, colocando ordem nesse mundo. A ideia é basicamente a seguinte: se existe ordem no mundo, tem que existir um ordenador ou uma inteligência ordenadora. É mais ou menos assim, ok? Então, a partir da ordem você pressupõe um ordenador, a partir da lei, da natureza, você pressupõe um legislador, que com certeza não foi ser humano, teria sido um ser supremo e tal, que é inteligente, que é intelectual, ok? E que seria a causa também da nossa inteligência. Então, por ele ser inteligente, ele ouve a minha oração, ok? Daí a questão da resposta, né, do Zera e Jacob. E é claro, né, gente, ele também, antes, ele coloca algumas questões de ordem mais assim do problema do mal, ok? Que eu falei exatamente que se trata de um questionamento do tipo de teodiceia, mas aqui ele não dá resposta diretamente sobre essa questão do mal. Depois que ele vai comentar com mais cautela lá para o capítulo 5. Então é isso, gente. Vamos trabalhando capítulo por capítulo.